Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos chegando com mais um programa Com Fé Venceremos. Neste dia de hoje, eu quero transmitir para você a palavra de Deus, uma mensagem de fé, aliás, uma mensagem para fortalecer a nossa fé. Se com fé nós venceremos, sem fé nós não vamos para lugar nenhum. Pega a palavra de Deus, nós vamos meditar, Romanos capítulo 5, do 17 ao 21. Já deixa preparado, daqui a pouquinho vamos partilhar a palavra, Jesus que nos purifica e nos tira do pecado. Eu sou o Padre Jean, sou padre na Diocese de Guarapuava, no Paraná, e estou trazendo essa mensagem hoje de fé, fortalecendo a nossa caminhada, fortalecendo a nossa missão. Somos discípulos de Jesus e por tantas vezes passamos por provações e tentações, mas precisamos olhar para o nosso objetivo, olhar para o nosso foco, olhar para a nossa meta. A nossa meta é o céu, a nossa meta é a salvação, a nossa meta é o próprio Deus. Queremos compartilhar desta nossa oração. Vamos rezar juntos? Eu convido você, a sua família, você que está no seu trabalho, você que está na sua casa, neste dia de hoje, em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este sinal da Trindade Santa, este sinal da cruz, é o próprio Cristo que nos acompanha, que caminha conosco. É o próprio Cristo, é o próprio Deus, este Deus encarnado, este Deus que quis estar conosco e com toda a humanidade. Por isso, eu convido você, repita sempre esse gesto ao levantar pela manhã, antes de dormir, ao se deitar, quando for começar alguma atividade, algum trabalho, quando for sair em viagem, quando chegar de viagem, antes de uma refeição, após uma refeição, também ao passar em frente a uma igreja, uma capela, que você sabe que lá tem o Santíssimo, faça também o sinal da cruz. Também quando passamos em frente a um cemitério, porque este é o sinal da nossa pertença a Jesus, à igreja, à comunidade. É um sinal de fé, é um sinal de devoção. Vamos partilhar a palavra de Deus? Pega a sua Bíblia, Romanos, capítulo 5, do 17 ao 21. Acompanhemos juntos a palavra do Senhor. Se pelo pecado de um só homem reinou a morte, por este único homem, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Portanto, como pelo pecado de um só a condenação se estendeu a todos os homens, assim, por um único ato de justiça, recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Assim, como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim, como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinaria pela justiça, para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Carta de São Paulo aos Romanos, que nos fala desta graça maravilhosa que foi a vinda de Jesus até nós. A graça da libertação do pecado. Para você que é batizado, a libertação já aconteceu no dia do nosso batismo. Somos lavados e purificados de toda a mancha do pecado. No entanto, Deus nos deu a liberdade. E assim como para Adão e Eva, esta liberdade sofreu a tentação, e o pior não foi a tentação, o pior é cair em tentação, porque tentados todos nós seremos, e sobre as tentações nós não temos poder, e o diabo não tem poder sobre o nosso pecado, ele nos tenta, ele nos provoca, mas nós que muitas vezes estamos fracos na fé, nós que muitas vezes estamos desiludidos com alguém, com a própria igreja, às vezes desiludidos até mesmo com Deus, acabamos nos deixando guiar pelas tentações e caímos no pecado. O pecado é a falta de testemunho, é a falta de coerência. A palavra pecado em grego
é a martiria, ou seja, o a, que vem como preposição, como negação. Martiria é testemunho. A martiria seria aquele que não foi capaz de dar testemunho. Mártires são aqueles que testemunham até o último instante, chegando ao ponto de morrerem por causa do Evangelho. A martiria, ou seja, aqueles que não conseguem dar este testemunho, foram os que acabaram caindo no pecado. Mas a palavra de Deus não quer ressaltar hoje o tamanho do pecado, mas sim o tamanho da graça de Deus em nossas vidas. Por isso que nós acabamos de ouvir nessa leitura da carta de São Paulo aos Romanos, aonde a lei veio para mostrar aonde o pecado cresceu, aumentou, mas a graça superabundou do pecado. Ou seja, aonde o pecado adentrou, no coração do homem, no coração da humanidade, Deus vem com sua graça superabundante. O que é a graça? Caris, graça, é a presença do próprio Deus. Deus que vem até a humanidade, Deus que liberta a humanidade por meio do seu Filho Jesus. Do alto da cruz, Jesus perdoa aqueles seus algozes, aqueles que o entregaram, julgaram, condenaram, fizeram-o sofrer, mataram, lhe tiraram a vida. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Estas mesmas palavras de Jesus servem para cada um de nós, porque continuamos crucificando o Cristo, porque continuamos julgando, condenando e matando Cristo. Continuamos condenando Jesus com os nossos açoites, com os nossos pregos, com os cravos da coroa, da nossa língua, do nosso afastamento de Deus, do nosso contra-testemunho. E Jesus continua do alto da cruz, repetindo as mesmas palavras: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nós, muitas vezes, acabamos não agindo nem na consciência nem na liberdade e acabamos por tantas vezes deixando a vontade de Deus e caímos no pecado. Somos desobedientes. Ser pecador é viver a desobediência. Mas Deus nos dá a oportunidade de voltarmos, de nos arrependermos. A graça do sacramento da confissão é este encontro com o próprio Cristo, que nos lava, que nos purifica, que nos renova e que nos faz voltar à graça sacramental do batismo. Aquela mesma pureza do batismo, aquela mesma limpeza e brancura, até podemos dizer assim, do dia do nosso batismo, se torna também a clareza, a brancura, a limpeza, a purificação depois de sairmos de uma confissão feita com profundidade, com sinceridade e com muita fé. Meu amado irmão, minha amada irmã, quero rezar neste momento por você, quero rezar pela sua vida, principalmente para que você hoje possa dizer um basta, possa dizer não quero mais pecar, quero uma vida nova em Cristo. Repita junto comigo: Jesus me purifica, Jesus me liberta do pecado, Jesus me dá a graça do perdão, me dá a graça de reconhecer que sou pecador. Não quero mais pecar, mas quero estar envolvido na Tua graça. Amém. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia, você que esteve junto conosco através da TV Evangelizar, meditando a palavra, partilhando as bênçãos e graças de Deus. Nos encontramos em breve. Um abraço e até mais.